Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós estamos há pelo menos 27 dias discutindo esse tema. E estamos fazendo por quê? Não é função de uma ilação teórica, é a função de fatos concretos. Qual é o primeiro fato concreto? Que não está previsto em nenhum regimento interno do Brasil, nem do Congresso Nacional, porque são fatos totalmente inusitados. O primeiro deles foi a prisão de 3 parlamentares que não foram julgados até hoje, já cumprem quase 14 meses de prisão e tiveram seus mandatos extintos por 12 meses, com os seus gabinetes plenos. E não é só o gabinete não, senhor presidente, com posições na mesa diretora, nas comissões permanentes, né? E na casa como um todo. E isso foi objeto de duríssimas críticas e justas da sociedade e da mídia escrita, falada e televisada. Porque o artigo 37, doutor Serginho, da Constituição Federal não permite que você pague a ninguém se não houver uma contraprestação de serviço, né? Isso é muito claro. Mas já aconteceu. Houve pedido da bancada do PSOL para que os mesmos fossem submetidos ao Conselho de Ética. A morosidade fez com que isso também não ocorresse. E com o fim dos respectivos mandatos, esta representação perdeu o objeto. E aí surgiu um segundo fato novo, sem previsão regimental, de deputados, e aí 6 deputados, terem sido presos antes da diplomação e da posse. Quanto à diplomação, todos se diplomaram delegando competência a alguém para isso, porque o ato da diplomação é um informe do TRE dizendo que o cidadão foi eleito com tantos mil votos pelo partido tal, mas nenhum deles tomou posse, porque a posse é presencial. O Tribunal de Regional Federal 2 deu primeiro um parecer através do juiz substituto do desembargador, das férias do desembargador, e posteriormente referendado pelo próprio desembargador, dizendo o seguinte: foram claros, os parlamentares que estão presos podem tomar posse, porque a eles estariam garantidos a soberania popular. Está claro, está lá escrito. Entretanto, é a Assembleia que dá posse. E se a Assembleia dá posse, ela que tem que dizer se há impedimento ou não de dar essa posse regimentalmente. E mais ainda, disse ainda que esta posse teria que ser dada no presídio, e aquele que estivesse em prisão domiciliar, no domicílio da prisão domiciliar por motivo de doença.
Então, função desses dois temas, novos, inusitados, é que você tem que adaptar o regimento para enfrentar também essas realidades. Porque se cruzar o braço e nada se fizer, vai cumprir o regimento. E cumprir o regimento significa ou dar posse na cadeia, ou todos os 6 perderem o mandato e dar posse aos suplentes. Essa é a realidade. Fora disso, não tem outra realidade. E essa realidade se extingue não mais em 60 dias, mas no dia 31 de março, porque o mês de fevereiro já se passou. Então, este projeto de lei teve uma ótica, este projeto de resolução teve uma ótica, mas tem que ter abrangência desses dois fatos, porque nós temos que equacionar o comportamento do parlamento em relação a isso. Não há nenhum impeditivo do senhor presidente. Marquinho, por favor, eu quero a atenção do presidente. Não há impeditivo, e estamos até cobrando do senhor presidente, que ele, já que agora está nomeando as comissões, um grau acelerado, que nomeie o Conselho de Ética. E nem que traga aqui, e já abre inscrição, para depois do Carnaval, a eleição do corregedor e do corregedor substituto. Porque a previsão regimental sobre isso é clara e nítida. Mas enfrentar a questão tem que ser enfrentada. Não há hipótese que essa casa aprove qualquer emenda que permita deputado preso tirar licença. Porque deputado preso, se tiver doente, ele vai requerer ao juiz fazer uma perícia para ver se ele está doente mesmo. E se tiver, ele vai para a prisão domiciliar. Então não há que se cogitar licença de ninguém. E eu ainda trouxe à baila, doutor Serginho, uma outra questão regimental, que eu já vivi com algumas pessoas. Muitas vezes, um parlamentar, antes de tomar posse, ele pode sofrer um acidente e ter uma concussão cerebral e ficar fora de circulação, dormindo, por 4 meses. Aí, um belo dia, ou por milagre de Deus, ou pelo avanço da ciência, ele acorda muito bem. Vem assumir o mandato, já perdeu o mandato. Quem somos nós para tirar um mandato de alguém que não seja por decisão do plenário, antes ouvido a corregedoria e o Conselho de Ética, e se toma um mandato por decisão única interna, por quebra de decoro, e não por crime, por quebra de decoro. Sabe por quê? Porque se fosse por crime, e depois o parlamentar fosse absolvido, ele teria ressarcimento de tudo que perdeu. Mas o decoro, por mais fato objetivo que tenha, a quebra do mesmo é de subjetividade, e o decoro não pertence ao cidadão, o decoro pertence ao parlamento. Então somos nós que temos que dizer se o parlamentar quebrou o decoro ou não. Vou concluir, senhor presidente. Então não me parece que haja dúvida que a gente tenha que aceitar qualquer absurdo de alguma emenda. Emenda é comum nos projetos. Pode ter 30, 40, 50, 120.
mas só pode subsistir a emenda que aperfeiçoe o projeto no sentido que o conjunto do parlamento assim deseja. E eu acho que esse é o sentido. Não há o que se temer. Quando você está em busca da verdade, você não tem que temer, inclusive, críticas que aconteçam. Você tem que temer quando você está costeando o alambrado, quando você está procurando situações para dar jeitinho, para proteger por corporativismo aqueles que não merecem. O que nós estamos querendo é dar uma solução regimental que possa valer para hoje e para amanhã. Muito obrigado, senhor.